Olá, estamos de volta e hoje vamos para o capítulo 27 do nosso livro Trem Noturno para Lisboa, do Pascal Mercier. Gregórios não tinha passado nem meia hora deitado na cama quando a recepção anunciou uma visita. Ele não quis acreditar no que os seus olhos viam. Era Adriana, que, apoiada numa bengala, estava em pé no meio do saguão do hotel, envolta num grande sobretudo preto, a cabeça coberta pelo pano de crochê. Era a visão comovente e, ao mesmo tempo, patética de uma mulher que saíra pela primeira vez da sua casa em muitos anos e que, de repente, se via num mundo que não conhecia mais, nem mesmo se atrevia a se sentar. Ela desabotoou o sobretudo e tirou 2 envelopes do bolso. Eu queria que lesse isso aqui, disse, desajeitada e insegura, como se o ato de falar lá fora, no mundo, fosse mais difícil, ou pelo menos diferente do que dentro de casa. Uma das cartas eu encontrei quando arrumamos a casa, depois da morte da mamãe. Amadeu não a leu por pouco, mas tive um pressentimento quando a tirei da gaveta secreta da mesa de trabalho do papai e a escondi. A outra encontrei depois da morte de Amadeu, em sua mesa de trabalho, debaixo de um monte de papel. Adriana olhou timidamente para Gregórios, baixou os olhos e voltou a olhar para ele. Eu não quero ser a única a conhecer as cartas. Rita não iria entender e eu não tenho mais ninguém. Gregórios passou os envelopes de uma mão para a outra. Procurou as palavras adequadas e não encontrou. Como veio até aqui? Perguntou finalmente. Lá fora, Clotilde estava esperando no táxi. Quando Adriana recostou no assento traseiro, foi como se aquela excursão para o mundo real tivesse consumido todas as suas forças. Adeus, dissera-lhe antes de entrar no carro. Estendera-lhe a mão, ele sentira os ossos e as veias nas costas da mão que cediam sob a pressão. Surpreso, constatara o vigor e a firmeza daquele aperto de mão, quase como o aperto de alguém que vive no mundo real e passa o dia inteiro cumprimentando dezenas de pessoas. Esse aperto de mão surpreendentemente firme, quase rotineiro, ficou reverberando em Gregórios enquanto observava o táxi que se afastava. Em pensamento, transformou Adriana novamente na mulher de 40 anos que o velho Coutinho descrevera ao mencionar a maneira autoritária com que ela lidava com os doentes. Se não tivesse havido o choque do aborto e ela tivesse podido viver a sua própria vida em vez da vida do irmão, que outra pessoa completamente diferente seria hoje? De volta ao quarto, abriu primeiro o envelope mais grosso. Era uma carta de Amadeu ao seu pai, o juiz. Uma carta nunca enviada, que ao longo dos anos tinha sido várias vezes reescrita, como se podia notar pelas várias correções, em que, além dos vários tons de tinta, se podia também constatar a evolução da caligrafia. Prezado pai, era a saudação original, e depois, prezado e temido pai. Mais tarde, Amadeu acrescentara, querido papai, para finalmente escrever, secretamente querido papai.
Quando o seu motorista me levou hoje de manhã para a estação e eu me vi sentado naquele estofamento em que o pai se senta todos os dias, dei-me conta de que necessitava expressar com palavras todas aquelas sensações contraditórias que ameaçavam me despedaçar para não continuar sendo sua vítima. Creio que exprimir uma coisa significa preservar a sua força e livrá-la do susto, escreveu Pessoa. No final dessa carta, saberei se ele também tinha razão ou não. No entanto, terei que esperar muito tempo, pois já agora, mal comecei, sinto que será um longo e pedregoso caminho até a clareza que eu busco escrevendo. E tenho medo quando penso em algo que Pessoa deixou de mencionar, a possibilidade de que a expressão não consiga captar a essência. O que acontece então com a sua força e o seu susto? Desejo-te sucesso neste semestre. Foi o que o pai me disse, como todas as vezes quando volto para Coimbra. Nunca, nem naquela despedida, nem em nenhuma outra, o pai usou palavras que expressassem o desejo de que o semestre que se iniciava pudesse me trazer satisfação ou mesmo prazer. Quando no carro passei a mão pelo sofisticado estofamento, pensei, será que ele conhece a palavra prazer? Será que já foi jovem? Pois algum dia encontrou a mamãe, em algum momento distante. Mas, embora fosse como sempre, dessa vez também foi diferente, papai. Mais um ano e esperamos que possas voltar, disseste, quando eu já estava lá fora. Esta frase me sufocou e eu tive a sensação de que ia tropeçar. Era uma frase de um homem torturado com as costas vergadas e não uma frase que veio da boca de um juiz. Sentado no carro, tentei escutá-la com uma expressão de puro e simples afeto, mas o tom falhou, porque eu sabia que ele queria, antes de mais nada, que o seu filho, o médico, estivesse por perto e lhe ajudasse na luta contra as dores. Ele fala de mim às vezes. É uma pergunta. Ele fala de mim às vezes? Perguntei ao motorista Henrique. Ele demorou para responder, fingindo-se ocupado com o trânsito. Acho que tem muito orgulho do senhor, disse finalmente. Cecília contara para Gregórios que até os anos 50, as crianças portuguesas, só muito raramente, tratavam os pais por tu. Na maioria das vezes, utilizavam a forma indireta, o pai ou a mãe. A própria Cecília o tratara primeiro por você, para depois de algum tempo se interromper e lhe propor que passassem a se tratar por tu, pois a outra forma lhe parecia muito formal. Afinal, era a forma abreviada de vossa mercê. Com o tu e o você, o jovem Prado dera um passo além do habitual, tanto na forma mais íntima quanto na mais formal, terminando por decidir variar entre os dois extremos. Talvez nem se tratasse de uma decisão consciente, mas apenas da expressão natural e irrefletida de seu sentimento indeciso. Com a pergunta ao motorista, terminava uma das folhas da carta. Prado não as numerara. A continuação era brusca e tinha sido escrita com outra tinta. Seria aquela a ordem do próprio Prado ou fora Adriana quem determinara a sequência? Continuando a carta, então.
O pai é juiz, portanto, uma pessoa que julga, condena e pune. Não sei mais como aconteceu, disse-me certa vez o tio Ernesto. Às vezes me parece que isso já estava decidido quando ele nasceu. Sim, pensei então, exatamente. Reconheço, em casa, o pai não se comportava como um juiz. Não julgou mais do que outros pais, possivelmente até menos. E, no entanto, o pai muitas vezes sentia o seu laconismo, a sua presença muda como ajuizadora, judicial e até sentenciadora. Imagino que o pai seja um juiz justo, preenchido e guiado pela benevolência, e não um magistrado cujas sentenças duras e intransigentes se devem à amargura motivada pelas privações e pelo fracasso do próprio projeto de vida, nem a uma consciência pesada, recôndita, motivada por decisões secretas equivocadas. O pai esgota as possibilidades de condescendência e tolerância que a lei lhe concede. Apesar disso, eu sempre sofri com o fato de seres alguém que julga os outros. Um juiz é alguém que manda os outros para a prisão? Te perguntei depois do primeiro dia de aula, quando tive de responder publicamente à pergunta sobre a profissão do meu pai. Porque era disso que os outros falavam no recreio. E o que falavam não soou a desprezo ou acusação. Era mais curiosidade e sensacionalismo. Uma curiosidade que mal se distinguia da curiosidade de um outro aluno que dissesse que seu pai trabalhava no abatedouro de animais. A partir desse dia, fiz tudo o que pude para nunca mais passar perto da prisão. Eu tinha 12 anos quando me esgueirei por entre os guardas para a sala do tribunal para vê-lo trajando a toga, sentado à mesa elevada do juiz. Naquela altura, o senhor era um simples juiz que ainda não tinha chegado ao Supremo Tribunal. Senti orgulho e, simultaneamente, estava profundamente assustado. Tratava-se da leitura de uma sentença, e essa sentença condenou uma ladra contumaz. A sentença determinava pena de prisão devido à repetição do fato. Era uma mulher de meia idade, acabada e feia, um rosto que não era simpático. E, no entanto, quando ela foi levada e desapareceu nas catacumbas do tribunal, eu me arrepiei. Cada célula do meu corpo parecia estar imobilizada e paralisada. Achei que o advogado de defesa, provavelmente alguém do Ministério Público, não desempenhou bem a sua função. Ele dizia suas frases automaticamente. Não se soube nada sobre a motivação daquela mulher. Ela não sabia se explicar. Não me espantaria nada se fosse analfabeta. À noite fiquei acordado, às escuras, defendendo-a. E era menos uma defesa contra a procuradora. Gente, eu estou engasgando demais hoje. Desculpa, gente. Vou repetir um pedacinho aqui. E era menos uma defesa contra o procurador da República do que uma defesa contra o senhor. Argumentei até ficar rouco, até a voz falhar e a torrente de palavras acabar. No fim, vi-me perante o pai, completamente acabado e vazio, paralisado por uma ausência de palavras que eu senti como uma verdadeira perda de sentidos. Quando acordei, dei-me conta de que no final
eu me defendera contra uma acusação que o Senhor nem sequer havia pronunciado. O Pai jamais me acusou, a mim, o seu adorado filho, de algo grave, nem uma única vez, e por vezes eu penso que tudo aquilo que fiz foi por esta única razão, para me antecipar a uma possível acusação que eu parecia conhecer, sem, no entanto, saber nada dela. Não será este, no fim das contas, o motivo de eu ter me tornado médico? Para fazer tudo o que está ao alcance das minhas possibilidades contra a doença demoníaca das articulações da tua coluna? Para estar protegido contra a acusação muda de não estar participando suficientemente do teu sofrimento mudo? Contra a acusação, portanto, com a qual afastaste de ti Adriana e Rita, até ela, por fim, se confirmar. Mas voltemos ao tribunal. Nunca esquecerei a incredulidade e o pavor que se apoderaram de mim quando vi que, depois da leitura da sentença, o procurador da República e o advogado de defesa se cumprimentaram e riram juntos. Imaginei que isso fosse impossível e até hoje ainda não posso compreender. Quando o senhor abandonou a sala, livros embaixo dos braços, o seu rosto estava sério e nele lia-se uma certa comiseração. Como desejei que fosse genuína essa comiseração com a ladra, sendo agora trancada com chaves enormes e insuportavelmente barulhentas atrás da pesada porta de uma cela. Nunca mais esqueci aquela ladra. Muitos anos mais tarde, observei uma outra ladra numa loja, uma jovem de uma beleza sedutora, que fazia desaparecer nos bolsos do sobretudo vários objetos cintilantes, com um incrível talento artístico. Confuso com a sensação de alegria que acompanhava a minha percepção, eu a segui por todos os andares em sua ousada pilhagem. Só muito lentamente compreendi que, na minha fantasia, aquela mulher vingava aquela outra ladra que o Senhor mandou para a prisão. Quando reparei que um homem se aproximava dela com um andar sorrateiro, fui correndo em sua direção e sussurrei: "Cuidado!" A sua presença de espírito me deixou sem palavras. "Vem, amor", disse ela, agarrando meu braço, a cabeça encostada no meu ombro. Na rua, olhou para mim e, de repente, dava para ver um medo no seu olhar. Um medo que contrastava com o seu comportamento frio e calculista. Por quê? O vento soprava o seu cabelo farto no rosto, escondendo por um momento o olhar. Eu o afastei da sua testa. "É uma longa história", disse eu, "mas para resumir, adoro ladras, desde que conheço o seu nome." Ela fez um beicinho e refletiu durante um momento. "Diamantina Esmeralda Ermelinda." Ela sorriu, deu-me um beijo rápido na boca e desapareceu. Mais tarde, sentado diante do Senhor à mesa, tive a sensação de triunfo e a benevolência de um vencedor secreto. Nesse momento, todas as ladras do mundo ironizavam todos os códigos de lei do mundo. Seus códigos penais. Desde que me entendo por gente, aqueles volumes todos iguais, encadernados em couro preto, me encheram de respeito, uma espécie de veneração bíblica. Não eram livros como os outros, e o que continham tinha um nível
e uma dignidade muito especiais. Eram tão distantes de tudo o que era comum que eu me surpreendia ao encontrar neles palavras em português. Embora fossem palavras pomposas, barrocas e cheias de arabescos, inventadas, como se parecia, por habitantes de um outro astro, bem mais frio. Sua estranheza e distância eram ainda mais acentuadas pelo cheiro acre do pó que vinha da estante e que me fazia pensar vagamente que devia fazer parte da essência daqueles livros que ninguém jamais os tirava da prateleira e que eram eles próprios que preservavam e guardavam para si o seu solene conteúdo. Muito mais tarde, quando comecei a compreender em que consistia a arbitrariedade de uma ditadura, às vezes via diante de mim os códigos nunca usados da minha infância. E então, em minhas fantasias infantis, acusei o Senhor, Pai, de não tê-los tirados da estante para jogá-los na cara dos carrascos de Salazar. O pai jamais proibiu ninguém de tirar os livros da prateleira. Não, eram os próprios volumes negros majestosos que me impediam, com austeridade draconiana, até mesmo de mudá-los da posição em que se encontravam. Quantas vezes me esgueirei, eu, em menino, no teu escritório e lutei com o coração batendo forte contra o desejo de pegar um daqueles volumes e lançar um olhar no seu conteúdo sagrado. Eu tinha 10 anos quando finalmente o fiz, com os dedos tremendo, assegurando-me depois, com várias olhadelas para o hall, de que ninguém me flagraria. Eu queria desvendar o mistério da sua profissão e compreender que tipo de pessoa eras, além da família, lá fora, no mundo. Foi uma enorme decepção constatar que a linguagem seca e formal que reinava entre as capas de couro nada tinha de revelação, nada que justificasse aquele estremecimento ao mesmo tempo esperado e temido. Antes de o pai se levantar naquele dia, depois do processo contra a ladra, os nossos olhares se cruzaram. Pelo menos foi o que me pareceu. Eu esperei, e essa esperança durou semanas, que fosses abordar o assunto. Por fim, a esperança virou desapontamento e quase chegou à revolta e à raiva. Será que o senhor me considerava muito jovem, muito limitado? Mas isso não combinava com a constante exigência que o senhor sempre demonstrou para comigo e considerava natural. O senhor ficou constrangido pelo fato de eu tê-lo visto com a toga? Mas eu nunca tive a impressão de que o senhor se envergonhasse da profissão que exercia. Ou terá sido medo das minhas dúvidas? Eu teria tido esse medo, mesmo que ainda fosse uma criança. Isso o senhor sabia, me conhecia bem demais. Pelo menos é o que eu espero. Foi então covardia, um tipo de fraqueza, que de resto eu nunca teria associado com o senhor? E eu? Por que foi que eu não abordei o assunto? A resposta é simples e clara. Interrogá-lo era algo que pura e simplesmente não se podia fazer. Teria feito ruir toda a estrutura e toda a arquitetura familiar. E não era apenas algo que não se podia fazer, era algo que não se podia sequer pensar. Em vez de pensá-lo e de fazê-lo, na minha fantasia eu superpus as duas imagens, a do pai privado, conhecido, rei do silêncio, e a do homem de toga, que falava com palavras calculadas e uma voz sonora e inatingível, a qual transbordava de eloquência formal para a sala de tribunal,
uma sala em que as vozes provocavam um eco que me dava calafrios. Eu me assustava cada vez que passava por esse exercício da imaginação, pois ele não resultava em nenhuma contradição que me consolasse, mas numa figura coerente. Para mim foi duro, pai, que tudo se fundisse dessa maneira inexorável, e quando eu já não conseguia suportar que o pai se mantivesse presente em mim como um monumento de pedra, lembrei-me de um pensamento que eu normalmente me proibia de ter, porque infringia o santuário da intimidade, que de vez em quando deves ter abraçado a mamãe. Por que te tornaste juiz, papai, e não advogado de defesa? Por que escolheste o lado dos que punem? Tem que haver juízes, deves ter dito, e naturalmente sei que pouco há a dizer contra essa frase. Mas por que é que logo o meu pai tinha que se tornar um deles? Até ali era uma carta ao pai ainda vivo, uma carta que o estudante Prado escrevera em Coimbra. E podia-se imaginar que ela tivesse sido escrita logo depois da volta mencionada. Com a folha seguinte, modificaram-se tanto a tinta quanto a caligrafia. O traço era agora mais seguro, fluente e como que polido pela rotina profissional dos apontamentos médicos. E as formas verbais revelavam uma época posterior à morte do juiz. Gregórios fez as contas. 10 anos se passaram entre a conclusão do curso de Prado e a morte do pai. Será que a conversa muda iniciada com o pai ficara tanto tempo bloqueada dentro do filho? Nas profundezas mais profundas do sentimento, 10 anos eram como um segundo. Ninguém sabia disso melhor do que Prado. Teria o filho tido que esperar até a morte do pai para poder continuar a escrever a carta? Depois dos estudos, Prado voltara para Lisboa e trabalhara lá na clínica de neurologia. Isso Melody havia dito para Gregórios. Eu tinha 9 anos e fiquei contente em tê-lo de volta. Hoje eu diria que foi um equívoco, dissera ela. Mas ele tinha saudades de Lisboa. Sempre tinha saudades. Mal punha um pé fora da cidade, já queria voltar. Havia nele tanto aquele amor louco por trens, como essa saudade. Ele era cheio de contradições, o meu irmão grande e brilhante. Havia nele o viajante, o homem mordido pela nostalgia da distância, era fascinado pelo expresso transiberiano. Na sua boca, Vladivostok era um nome sagrado. E depois havia também nele o outro, aquele que a saudade consumia. É como ter sede, costumava dizer. Quando a saudade me assalta, é como uma sede insuportável. Talvez tenha que conhecer todos os trajetos e todas as vias férreas para poder voltar para casa a qualquer momento. Eu não aguentaria na Sibéria. Imagina só o ruído das rodas dia e noite. Isso me levaria cada vez mais longe de Lisboa. Já amanhecia quando Gregórios deixou de lado o dicionário e esfregou os olhos ardentes. Levantou-se para fechar as cortinas e se deitou, vestido, debaixo da coberta. Estou prestes a me perder. Fora o pensamento que o fizera regressar a Bubenbergplatz, a praça que depois não conseguia mais tocar. Quando acontecera aquilo? E se eu quisesse me perder? Gregórios deslizou através de um sono leve, sacudido por um ciclone de estilhaços de pensamentos.
A verde Cecília dirigia-se o tempo todo ao juiz, tratando-o de vossa mercê. Ela roubava objetos preciosos e brilhantes, diamantes e outras pedras preciosas, mas acima de tudo roubava nomes e beijos, transportados por rodas barulhentas através da Sibéria até Vladivostok, que ficava muito distante de Lisboa, o lugar dos tribunais e das dores. Um vento quente o fustigou, quando, por volta do meio-dia, abriu a cortina e a janela. Ficou parado durante alguns minutos, sentindo como o rosto ficava seco e quente, sob o efeito do ar do deserto. Pela segunda vez na sua vida, mandou vir alguma coisa para comer no quarto. E quando viu a bandeja na sua frente, pensou na outra vez, em Paris, naquela viagem maluca que Florence propusera depois do primeiro café da manhã em sua cozinha. Cobiça, bem-estar e aconchego. O sentimento mais fugidio é a cobiça, dissera Prado. Depois vinha o bem-estar e, por fim, até o aconchego se quebrava. Por isso, o importante era a lealdade, assumir uma posição da alma para além dos sentimentos. Um sopro de eternidade. Você nunca realmente se referiu a mim, dissera ele no final para Florence, e ela não dissera nada. Gregórios ligou para Silveira, que o convidou para jantar. Em seguida, pegou o livro de fotografias sobre Isfahan, que os Schneider lhe haviam dado na Elfenal, e pediu que um funcionário do hotel lhe explicasse onde poderia comprar tesoura, taxinhas e fita adesiva. No momento em que ia sair do quarto, Nathalie Rubin ligou. Ela ficou decepcionada ao saber que a gramática persa não tinha chegado, apesar de ela ter enviado por um serviço expresso. Eu devia ter ido levá-la pessoalmente, disse, e logo em seguida, assustada e um pouco constrangida com as suas próprias palavras, perguntou-lhe o que fazia nos finais de semana. Gregórios não conseguiu resistir. Fico sentado no escuro, numa escola cheia de ratazanas, e leio sobre o difícil amor de um filho pelo pai que se suicidou. Ninguém sabe se por causa das dores ou do sentimento de culpa. O senhor está querendo, disse Nathalie. Não, interrompeu-a Gregórios. Não estou fazendo você de boba. É exatamente como eu disse. Só que é impossível explicar. Simplesmente impossível. E ainda por cima, há esse vento do deserto. O senhor está irreconhecível. Se é que eu... Sim, claro que pode dizer isso, Nathalie. Às vezes, nem eu próprio acredito. Ele garantiu-lhe que ligaria tão logo a gramática persa chegasse. O senhor também pretende aprender persa nessa fantástica escola de ratazanas? Ela riu de sua própria invenção. Naturalmente, a Pérsia é ali. Desisto. Ambos riram. Ai, meu Deus. Cada capítulo, novas descobertas, não? Nos proporcionando novas reflexões, não é mesmo? Não é um livro fácil, né, gente? Mas vale a pena. Até amanhã com um novo capítulo. Tchau. Obrigada.